O Manifesto de Córdoba foi um importante documento elaborado por estudantes argentinos que apresentou um alcance continental, além de simbolizar um marco na história das universidades latino-americanas, por causa principalmente da renovação nos métodos e conteúdos de ensino superior que eram objetivadas por ele. Dessa forma, foi evidente o papel protagonista desempenhado pela juventude nas transformações sociais geradas, inclusive com o desenvolvimento de protestos que tiveram uma grande repercussão social. O fator que resultou nesse cenário foi o conservadorismo exacerbado, ainda existente na Universidade de Córdoba, em pleno século XX, visto que eram desprezados muitos conhecimentos importantes pela instituição, por exemplo, a matemática, os idiomas e a física, e como resposta a isso, muitos estudantes saíram às ruas defendendo a autonomia universitária, a mudança no processo de ensino e de docência, uma vez que eles desejavam uma aproximação entre docentes e discentes, possibilitando um espaço para inovação. E também havia a defesa da democratização da universidade. O princípio da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão foi estabelecido formalmente na Constituição Federal de 88, como exigência para as universidades, momento em que a reabertura democrática também contribuía para o debate da função do ensino superior e das universidades públicas perante a sociedade, com novas demandas, com maior diálogo entre os diferentes setores da sociedade, com produção de conhecimentos socialmente relevantes e a formação acadêmica articulada com demandas sociais e pesquisa. Pode-se dizer que os estudantes de Córdoba foram protagonistas de uma mudança radical nas universidades latino-americanas, destacando os deveres sociais das instituições, sendo também um exercício de responsabilidades e direitos em espaços democráticos, promovendo a cidadania. A extensão na inserção curricular trouxe aos acadêmicos das diversas áreas o protagonismo na produção do conhecimento da teoria e da prática com base na vida e demandas sociais. Adentrando na questão que o professor nos passou, se é possível afirmar que a Revolução de 21 de junho refletiu no ambiente universitário, usando como exemplo a UFN, na qual estou inserida e todos do grupo estão, pode-se dizer que para os manifestantes o regime universitário era anacrônico, visto que estava ultrapassado, constituindo-se inadequado para aquele tempo. No quesito relação professor e aluno, os estudantes reivindicavam por uma relação mais próxima que gerasse um ambiente harmonioso para o ensino e a aprendizagem, pois os docentes mantinham uma distância olímpica do seu alunado. Além disso, a universidade mantinha suas portas fechadas para a sociedade, fato que despertou revolta nos estudantes, pois acreditavam que a universidade deveria desempenhar um papel social, o qual foi denominado mais tarde de extensão universitária. Considera-se que esse tema é relevante e precisa ser investigado de forma aprofundada, uma vez que é emergente no contexto universitário nos processos de reconstrução, reforma curricular dos cursos de graduação. Pelos exemplos, podemos citar que a relação social das universidades, pode ser na qual estou inserida, a UFN, ela é bem ampla e a relação do professor e aluno é bem dinâmica e acessível. O Manifesto de Córdoba transformou a estrutura das universidades em toda a América Latina, ao lutar pela autonomia universitária com gestão democrática e ensino laico, onde os estudantes pudessem ter voz ativa e liberdade para se expressar, produzir e criar. A extensão universitária surgiu nesse movimento como uma necessidade de iluminar a sociedade, e hoje entendemos a extensão universitária como uma troca de conhecimentos. Ao mesmo tempo em que democratiza o aprendizado, também cria uma rede de profissionais humanizados e atentos ao que está acontecendo ao seu redor.
O Manifesto de Córdoba é um legado importante na defesa da educação e anos depois ainda nos faz refletir na necessidade da universidade ser um ambiente plural e com a cara da nossa sociedade. O Manifesto de Córdoba é considerado um marco na história das universidades, pois foi a partir desse movimento que houve modificações e criações de um novo modelo de atuação e identidade institucional. A partir disso, vale ressaltar que a indissociabilidade possui como um conceito geral algo que não existe sem a presença um do outro, ou seja, essas partes elas não são separadas, elas funcionam juntas. Então, o movimento de Córdoba influenciou na liberdade de matérias de ensino universitário, o reconhecimento da importância da pesquisa, do ensino e extensão e a autonomia universitária. No artigo 207 da Constituição Brasileira, retrata que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma, nesse artigo a gente vê a importância da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão serem trabalhadas de maneira simultânea nas instituições, destacando o Manifesto de Córdoba como um grande influenciador. De forma geral, o manifesto criticava a realidade universitária daquela época. As universidades eram comparadas a quartéis, onde as regras reforçavam a mera obediência, não existindo qualquer relação com a universidade, com o lugar onde se produzia o conhecimento. E, de acordo com o manifesto, se não existe vinculação espiritual entre o que ensina e o que aprende, todo ensinamento é hostil e, consequentemente, infecundo. Mantinha-se um ensino dogmático, repetitivo, exaustivo, impedindo o desenvolvimento da ciência e a introdução das disciplinas modernas. Possuía uma estrutura administrativa e burocratizada, fechada de si mesma. E, diante disso, os jovens contestavam esse regime administrativo, sobretudo a metodologia docente da época. E mesmo possuindo vontade de se manifestar, e em razão desse conceito de autoridade, existia um temor diante de qualquer reforma, e o que era justificado pelo receio de perder o emprego, e, consequentemente, não havia espaço para uma inovação que a extensão poderia oportunizar. Contra esse regime administrativo autoritário da época, os estudantes de Córdoba, então, apelavam aos estudantes de toda a América do Sul para que eles observassem como as demandas eram similares, suplicando assim uma tarefa de reformar as universidades a partir de uma bandeira comum, mudar os mecanismos administrativos, o ensino e a prática docente.